Cara, eu tô aqui estudando aqui e me questionei aqui sobre uma situação. Por que que os descendentes de Salomão, foi o cara mais poderoso dessa terra aqui, não conseguiram segurar o que eles tinham, não conseguiram multiplicar o que eles tinham? Por que que a sequência de riqueza de Salomão acabou nele? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi quem, quem ficou com essa riqueza após a morte de Salomão. E estudando aqui a Bíblia, foi o seu filho Roboão. Roboão foi se tornado rei depois da morte de Salomão. E até naquele momento, Salomão era o cara mais rico da terra. Sua fortuna era tão grande que era impossível contar. Então, ele foi o cara mais rico da terra. Então, por que que Roboão, que foi proclamado rei após Salomão, não deu sequência nessa jornada? Porque ele tinha tudo, ele tinha toda a riqueza da terra, ele tinha convivido com seu pai ali na, na trajetória da vida dele. Ele tinha 41 anos quando ele se tornou rei. E por que que ele não deu seguimento, né? Então essa pergunta meio que martelou minha cabeça um pouquinho aqui e eu fui estudar por que que isso não aconteceu. Primeiro, o que veio na minha cabeça, ele não tinha intimidade com o pai. Então o pai, ele não passou para ele todos os ensinamentos, né? Então assim, ele não tinha essa sabedoria que o pai dele tinha, tá? E a primeira atitude que ele teve, quando ele foi proclamado rei, esse Roboão, ele, a primeira atitude dele dividiu o reino. Então, quando ele assumiu o reinado dele, a, a, a tribo do norte chegou para ele e falando com ele que queria que ele fosse menos duro, né, com eles, diferente do seu pai, que era um pouquinho mais duro. Só que a tribo do norte sabia como que Salomão pensava, sabia todas as ações que ele ia ter, e por isso que eles nunca tiveram coragem de chegar no Salomão e falar: ó, por favor, ajuda a gente, diminui o nosso fardo, né, abaixa os impostos, essas coisas. Então a tribo do norte, quando soube que Salomão morreu, então eles foram lá falar com ele, com Roboão, que foi o rei depois de Salomão, e pediram para que o fardo se cobrasse menos impostos, seja, fosse menos duro com eles. E Roboão, a primeira atitude dele foi o seguinte: ele falou para esse povo: volta daqui 3 dias que eu vou ver o que eu faço para vocês aqui. E aí esse povo foi embora, o povo do norte foi embora e e o Roboão foi conversar com os sábios mais velhos, que eram os mesmos que aconselhavam Salomão. E os sábios mais velhos disseram para ele o seguinte: que que havia sido que o tratasse, que a resposta do sábio para eles: se o Senhor for bondoso, se tratá-los bem e dê uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Essa foi a mensagem que os sábios mais velhos, né, passaram para ele. E Roboão não ficou satisfeito com essa com essa resposta dos sábios, né? E foi falar com os seus conselheiros, que eram seus amigos, os mais novos. E esses novos conselheiros, sem muita experiência, sem conhecimento o porquê que Salomão fazia o que fazia, então o conselho dos mais velhos, dos mais novos foram o seguinte: que Roboão tinha que ser mais duro, aumentar os impostos, aumentar a carga. Então, e quando Roboão teve essa atitude, não seguiu os sábios, os mesmos conselheiros que aconselharam os seus antepassados, seus pais, ele não honrou a história deles, ele decidiu que seria mais duro, a vida seria mais difícil. Nesse momento ele rompeu o seu reinado, ele dividiu o seu reino.
tá? Então, a queda do reinado, a queda do império de Salomão aconteceu a partir desse momento que o seu sucessor, né, decidiu substituir os seus conselheiros. Então, o erro foi aí. Então, o que a gente pode trazer para nossa vida? Que a gente tem que buscar sabedoria sempre e nos aconselhar com pessoas que têm mais experiência que a gente. Não adianta você aconselhar com amigos, pessoas que não passaram por situações que será só uma opinião. Opinião qualquer um dá. Tá? Então essa é a mensagem de hoje.